Saudações. Vou aproveitar meu horário de almoço para fazer a avaliação do curso teórico de técnicas de redação no site da Fundação Bradesco, Escola Virtual. Já deixei o browser de navegação de prontidão aqui no site, vou clicar na área do aluno. Agora eu clico aqui em aprendizado. Vou clicar aqui em acessar. E só falta esse aqui para concluir, tá vendo? O curso é o curso de comunicação escrita e oral. Certo, agora eu venho aqui em concluir curso. Deixa eu clicar em responder pós-teste só para averiguar. Responder próximo teste. Agora sim. Chegou o momento de testar os seus conhecimentos. Você terá 50 minutos para responder as 10 questões propostas nas próximas páginas. Boa sorte. Iniciar questionário. Pode-se afirmar que uma carta de leitor, por exemplo, a um jornal precisa ter determinados elementos para que esteja clara e compreensível. Esses devem estar na seguinte ordem: local e data, conteúdo e vocativo. Tá faltando coisa aqui. Local e data, vocativo, conteúdo, saudação, identificação e remetente. Vocativo, não está na ordem certa aqui não. Assunto principal, essa aqui, ó, é a segunda. Local e data, vocativo, conteúdo, saudação e identificação do remetente. Próximo. Metonímia é o processo de substituição de uma palavra por outra, estabelecendo uma relação de contiguidade semântica, usado para dar coerência entre frases dos textos. Pode-se perceber lá em Mariana tomou um prato de sopa. Me parece que já é essa a primeira. O menino se machucou quando caiu. Eduardo não traiu sua namorada, apenas olhou para a amiga dela. Presenciei o acidente, por isso sou testemunha. Não me envolva em seus problemas, por favor. Acredito que seja a primeira. Mariana tomou um prato de sopa. Next question. Leia a seguir o fragmento de um texto, sem limites. Não há limites para o imaginário humano. Embora, vou começar logo por esse aqui. Embora, vou testar o primeiro. Como, em condições adversas, o homem é capaz de criar representações da realidade, seja com a intenção de mudar uma situação vigente, seja para sair da rotina monótona do cotidiano, ou fugir de uma realidade hostil à vida. Estas imagens, não é essa aqui, não. Embora em condições adversas, blá blá blá, em vez de as imagens, mesmo em condições adversas, o homem, blá 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 blá, essas imagens exercem, está entre essas duas. Embora em condições adversas, em vez de as imagens, essa aqui. Mesmo em condições adversas, o homem é capaz de criar representações da realidade, seja com a intenção de mudar uma situação vigente, seja para sair da rotina monótona do cotidiano ou fugir de uma realidade hostil à vida. Ponto. Essas imagens exercem um importante papel na alma humana. E assim vai no texto. Acredito que seja essa. Next question. Constitui-se motivo de muita alegria para mim a circulação no final da tarde, de segunda-feira, dia 10 de abril de 2006, do jornal Correio da Tarde, que na certa vem assinar uma importante página do jornalismo escrito do estado do Rio Grande do Norte. Excelentes reportagens, colunas,
carta do leitor, né? Colunas as mais variadas e um conteúdo dos mais completos. Fazem do jornal Correio da Tarde uma leitura obrigatória da maioria dos potiguares. A cada final de tarde, parabéns e muitos anos de circulação. É o que desejo aos que fazem o Correio da Tarde. Aí se identificou José Maria Alves, advogado e jornalista. Liberdade, Mossoró, Rio Grande do Norte. Se identificou, colocou o local. Bom, das afirmativas abaixo, identifique qual delas se refere à carta do leitor do jornal Correio da Tarde, de Mossoró. A finalidade do envio da carta ao jornal Correio da Tarde fora divulgar um fato ocorrido em Mossoró. Ele está elogiando o jornal. Motivo de muita alegria para mim, a circulação no final da tarde. Que na certa vem ensinar uma importante parte do jornalismo. A linguagem empregada é coloquial e subjetiva? Não. Falta identificar o leitor? Não. O vocativo, ou seja, a referência ao editor, está fora do contexto? Não. Senhores diretores e editores, está dentro do contexto. O conteúdo do texto se compõe de introdução, desenvolvimento e fechamento das ideias? Eu só tenho um parágrafo aqui. O conteúdo do texto se compõe de introdução, desenvolvimento e fechamento. E das ideias. O conteúdo do texto se compõe de introdução, desenvolvimento e fechamento das ideias. A finalidade está entre essas duas, ou é a última ou é a primeira. A finalidade do envio da carta ao jornal Correio da Tarde fora divulgar um fato ocorrido em Mossoró, constitui-se motivo de muita alegria para minha circulação no final da tarde de segunda-feira, dia 10 de abril de 2006, do jornal Correio da Tarde. Isso é um fato, né? Que na certa vem ensinar uma importante página do jornalismo escrito, acredito que é essa aí. O fato é a circulação desse jornal. Próximo. Leia o seguinte fragmento do texto: Desordem e progresso. Tsunamis, terremotos, derretimentos de geleiras, entre outros fenômenos, assustam a população terrestre, principalmente nos países desenvolvidos, maiores poluidores do planeta. Seria isso mera coincidência? Ou talvez a mais clara resposta da natureza contra o descaso com o futuro da Terra? Acredito na segunda opção. Nesse texto pode-se observar a coesão interna quando a autora faz a pergunta: seria isso mera coincidência? Emprega outros fenômenos para complementar tsunamis, terremotos, derretimentos. Essa aqui. Neste texto pode-se observar a coesão interna quando a autora próximo. Desordem e progresso. É condenável a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Apesar dos inúmeros desastres ecológicos que ocorrem com demasiada frequência, a população continua cega. E o pior é que essa cegueira é por opção. Não sou especialista no assunto, mas não é preciso que o seja para perceber que o planeta não anda bem. Tsunamis, terremotos, derretimento de geleiras, entre outros fenômenos, assustam a população terrestre, principalmente nos países desenvolvidos, maiores poluidores do planeta. Seria isso mera coincidência, ou talvez a mais clara resposta da natureza contra o descaso com o futuro da Terra? Acredito na segunda opção. Está fazendo menção aí à hipótese Gaia, do cientista James Lovelock, aquele que descobriu o buraco na camada de ozônio e identificou o que era preciso ser feito. Inclusive disponibilizei um vídeo no YouTube sobre uma entrevista que ele concedeu à revista Veja, muito interessante, tema transversal.
Enquanto o homem, imbuído de ganância, se empenha numa busca frenética pelo progresso, o tempo passa e a situação adquire proporções alarmantes. Onde está o tal desenvolvimento sustentável que é, ou era, primordial? Sabemos que o progresso é inevitável e indispensável para que uma sociedade se desenvolva e atinja o estágio clímax de suas potencialidades. Mas vale a pena conquistar esse progresso às custas da destruição da fauna, da flora, da qualidade de vida que a natureza nos proporciona? Não podemos continuar cegos diante dessa realidade. Somos seres racionais em pleno exercício de nossas faculdades. Não temos o direito de nos destruirmos em troca de cédulas com valores monetários, que ironicamente estampam espécies animais em seus versos. Progresso e natureza podem sim coexistir, mas para isso é preciso que nós, população terrestre, nos conscientizemos de nossa responsabilidade sobre o lugar que habitamos e ponhamos em prática o que na teoria parece funcionar. O texto Desordem e Progresso é um artigo de opinião. As características que o definem como tal são: pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Os argumentos podem se basear em fatos ou opiniões. É para dizer o quê? Quais estão corretas, né? Tá. Vamos tentar pegar uma aqui como âncora. Poucos leitores podem compreendê-lo devido à linguagem buscada. Não. Essa aqui é falsa. A 3 é falsa. As afirmações 1, 2, 3 estão corretas. Então, a 1 está fora, a última está fora. Ficamos com a segunda, a terceira e a quarta. A 4 me parece. A 4 é verdadeira. Então, qual que tem 4 como sendo verdadeira? As 3 tem. Não tem rigor quanto à ordem, tese inicial, argumento e conclusão. Acredito que essa aqui é falsa. Se a 5 é falsa, então essa aqui está fora, o que nos deixa a segunda e a terceira. Dois e 4, ou 1, 2 e 4. Um, 2 e 4. Sabe-se que os conectores mal empregados distorcem o sentido das orações. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta quanto aos pronomes em destaque. A maneira mais fácil de diferenciar um animal carnívoro de um herbívoro é olhando nos seus olhos. Estes cachorros, leões, os possuem na parte da frente da cabeça, que facilita a localização do alimento. Já aqueles, aves, coelhos, os têm do lado da cabeça para perceber a aproximação de um possível predador. Só que existem aves que são aves de rapina, águias, né, arpias, né, diversas outras. Tá, mas vamos nos concentrar aqui no português, agora é hora de ciência. Não. Bom, já aqueles aves, coelhos, os têm do lado da cabeça para perceber a aproximação de um possível predador. Muito bem, o que estão querendo aqui?
Sabe-se que os conectores mal empregados distorcem o sentido das orações. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta quanto aos pronomes em destaque. Cadê o pronome em destaque? Está aqui. Aqueles e os. Os 4 pronomes estão empregados corretamente? Bom, eu estou vendo aqui 2 pronomes que estão em destaque, né? Aqueles e os. Então, quando fala aqui os 4 pronomes, então já está fora essa alternativa. Aqui sim, ó, os 2. Os 2 primeiros estão corretos. Tem mais pronome em destaque aqui que eu não estou vendo, gente? Os 2 primeiros estão corretos e os últimos não. Os 2 primeiros estão incorretos e os últimos não. O primeiro e o último deve ser uma dessas. Deixa eu ver. O primeiro e o último. Sabe-se que os conectores mal empregados distorcem o sentido das orações. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta quanto aos pronomes em destaque. Já aqueles. A maneira mais fácil de diferenciar um animal carnívoro de um herbívoro é olhando nos seus olhos. Estes, cachorros, leões, os possuem na parte da frente da cabeça, o que facilita a localização do alimento. Já aqueles, aves, coelhos, eles os têm do lado da cabeça. O primeiro e o último estão corretos. Primeiro e último estão corretos. Segundo Dale Lerner, ler e escrever na escola, o real, o possível e o necessário. Porto Alegre, Artes Médicas, 1991. Quando alguém produz um texto, deve saber onde ele será divulgado e por que meio de comunicação, pois conhecer tais informações assinale a alternativa que melhor completa o pensamento da autora. Faz com que o leitor aprove ou não o que leu. Levam o autor a convencer melhor seu leitor. Permitem ao leitor avaliar se vale a pena investir em tal leitura. Direcionam o tipo de linguagem que o escritor deve usar. Quando alguém produz um texto, deve saber onde ele será divulgado e por que meio de comunicação, pois conhecer tais informações direciona o tipo de linguagem que o escritor deve usar. Sim, senhor. O rapaz chegou para revelar que estava apaixonado. Essa revelação, entretanto, não foi aceita pela garota, que o ignorou imediatamente. Pode-se afirmar que nesse período há um processo de coesão interna, pois a palavra rapaz é retomada logo em seguida pela palavra ignorou. O rapaz chegou para revelar que estava apaixonado. Essa revelação, entretanto, não foi aceita. Não está vindo logo em seguida não, a palavra paz se retorna logo em seguida. A 1 não está certa. Onde tem? Na primeira, na segunda e na terceira. Temos então as 2 alternativas finais aqui. A relação entre as palavras rapaz e garota. Cadê? Rapaz chegou para revelar que estava apaixonado. Essa relação, entretanto, não foi aceita pela garota. Há um processo de nominalização entre as palavras revelar e revelação. Me parece que é essa. O pronome oblíquo o do segundo período retoma rapaz. Cadê? O rapaz chegou para revelar que estava apaixonado. Essa revelação, entretanto, não foi aceita pela garota, que o ignorou justamente. É a última.
Um texto dissertativo argumentativo apresenta as seguintes características: não pode expressar ordem ou conselho. Os verbos devem estar no presente para reforçar que suas ideias são válidas para a maioria das pessoas em qualquer lugar. Precisa-se deixar clara a posição crítica que se tem sobre o tema, deixando aberto para um debate. A ideia precisa ser polêmica. Não é que precisa ser polêmica, normalmente é sobre algo polêmico, não precisa ser polêmico. A ideia precisa ser polêmica, pois a divergência de opinião é a motivação para desenvolver o texto. Acredito que essa aqui vai ser a minha âncora. Essa 4 aqui não está correto. É interessante empregar citações de autoridades no assunto. Isso aqui é bom. Apresenta uma síntese ou breve resumo do que foi dito. Tá. Assinale a alternativa correta sobre as afirmativas acima. Apresenta uma síntese ou breve resumo do que foi dito. 6. As afirmativas 1 e 2 fazem parte da introdução. Não pode expressar ordem ou conselho. Os verbos devem estar. As afirmativas 3 e 4 fazem parte da introdução. 3 e 4. A ideia precisa ser polêmica. A 3 e a 4 fazem parte da introdução. Precisa deixar clara a posição crítica que se tem sobre o tema. Não faz parte da introdução, não. 2 e 5, argumentação. As afirmativas 2 e 3 fazem parte da introdução. 2 e 3. As afirmativas 4 e 5 fazem parte da introdução. 4 e 5. A ideia precisa ser polêmica. Bom, vamos voltar aqui, deixa eu ver. As afirmativas 4 e 5 fazem parte da introdução. 2 e 3 da argumentação. 2 e 3. As afirmativas 5 e 6 fazem parte da introdução. Essa aqui com certeza faz parte da conclusão, essa sexta. Apresenta uma síntese ou breve resumo do que foi dito. Conclusão. A 6, cadê? 5 e 6 fazem parte da introdução? Claro que não. Onde que tem 6 na conclusão? 5 e 6 da conclusão? Sim. Tem 3 aqui. São nossas candidatas. Eu consegui fazer dessa aqui a minha âncora. Apresenta uma síntese ou breve resumo do que foi dito. Parece que eu já estou até vendo os professores de cursinho usando esse linguajar. Segundo o professor Pablo, você, quando não tiver absoluta certeza, pode tentar encontrar uma âncora nas alternativas e se sobressair diante da adversidade. Tá. 6. Apresenta uma síntese ou breve resumo do que foi dito. Então pode ser a primeira, as candidatas, né? A segunda, onde tem conclusão. Tem muitas, hein? A 6 na conclusão tem 4. Tá. 5 e 6 na conclusão tem várias. Temos que encontrar mais alguma coisa aqui. 3 e 4 da argumentação. A ideia precisa ser polêmica, coisa. 1 e 2. Não pode expressar ordem ou conselho. Isso aqui é a conclusão também. A 1 tem que estar junto com a 6 lá na conclusão. Onde que tem 1 e 6 na conclusão? Na quarta. E na segunda. Então nós conseguimos concluir que a nossa resposta está entre a segunda
e a terceira. Estou falando concluímos, mas eu estou aqui sozinho, tá? É o meu jeito de falar, é assim mesmo. Tá, agora 3 e 4 na argumentação. 2 e 4 na argumentação. 2 e 4. Dois. Nossa, esse algarismo romano aqui tá errado, viu? 4. O 4, meu povo, não é assim não. O 4 é o V e um bastãozinho anterior, tá? Mas erro de digitação acontece, é humano. Tá, 2 e 4 na argumentação. Esse 4 aqui me parece que é da introdução. E tem isso aqui. 3 e 4, introdução. Três e 4. Então é essa aqui. Vamos nessa alternativa aqui, a segunda. Próximo. Só mais uma olhadinha aqui. A 4 e a 5. Pode ser introdução? 4 e 5? E 5. Não. Eu tenho certeza absoluta que essa aqui, a 5, é interessante empregar citações de autoridade no assunto. Não é introdução. Então é a segunda mesmo. Próximo. Finalizamos. Vamos ver como eu me saí nessa prova que vem se mostrar da mais complexa que eu já fiz aqui na Fundação Bradesco, no site da Escola Virtual. %, meu amigo! Finalmente alcancei a aprovação nessa avaliação. Logrei êxito nessa prova. Finalmente, cara. Foi muito. Passei o final de semana estudando, assistindo essas lições, fazendo exercício. Depois tentei aqui na escola também no horário de almoço e tirei 50%, 60%, não estava dando e continuei insistindo, assisti vídeo no YouTube, prestei bastante atenção e o resultado está aí, 80%. Fechei o curso de comunicação escrita e oral. Fechei no sentido de concluir, não foi que fechei que acertei tudo igual no inglês, não. No inglês eu realmente acertei tudo, em 3 provas, foi 100%. Em algumas até 2 vezes, né? Deveria ser 200%, mas o mais importante é que eu consegui, me dediquei bastante e estou satisfeito. Obrigado aí ao pessoal da Fundação Bradesco por ter criado essa página, onde eu estou aprendendo bastante, revisando bastante e estou socializando com os professores aqui da escola onde eu trabalho. Ok? Muito obrigado. E até a próxima. Deixa eu ver o certificado, né? Vamos aproveitar que a gente está aqui e dar uma olhada no certificado, que foi tão difícil conseguir isso aí. Acesse aqui embaixo, técnica de redação, vem aqui em detalhes. %. Aqui eu faço aqui tem uma situação interessante, dá para você fazer o download até do verso do certificado. Olha que interessante. Já está aqui, né? Vou salvar no meu pendrive, que aí quando imprimir já imprimo a frente o verso. For na Lan House. Documentos, salvar. Vamos abrir o verso primeiro, né? Todos os certificados que eu estou conquistando, estou salvando ali naquele pendrive. Esse aqui é o verso. Capítulo 1, gêneros jornalísticos. Capítulo 2, progressão textual. Capítulo 3, o texto dissertativo argumentativo. Capítulo 4, a intertextualidade. Curso de técnicas de redação, 80%.
Beleza pura. Bom, minhas notas. Nota 8. Perfeito, tá aqui, ó. Agora vamos imprimir o certificado. Então, para você imprimir o certificado, você clica ali em fechar a matrícula. Não é cancelar a matrícula não, tá? Senão você vai ter que fazer tudo de novo. Clica ali em fechar a matrícula, depois imprimir o certificado. Aí, Fundação Bradesco, Escola Virtual, certificado de conclusão. Certificamos que Pablo Gomes Mariano concluiu o curso de Técnicas de Redação com carga horária de 10 horas no período de 30 de 11 de 2021 a 1 de dezembro de 2021. Osasco, 1º de dezembro de 2021. Perfeito, vamos imprimir. Colocar no meu pendrive. O curso todo tem carga horária de 70 horas. Vou salvar uma cópia aqui no computador também, backup. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.